Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast, o podcast mais viral de Viamão. E hoje nós temos aqui na nossa bancada, pegou lista de novo, Apareci, né? O pessoal achou que eu tinha rescindido o contrato, mas tô aí. tá aí de novo o Rodrigo Verdura, está na área, seja bem-vindo, Rodrigo. Thiago, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí para fazer mais um grande episódio, bater esse papo aí, conversar bastante nessa tarde para nós aqui. Maravilha, eu tô aqui com a minha camiseta do Figueira, porque o podcast aqui, o TGCast, é patrocinador. Então, um abraço aí para os amigos do Figueira aí, galera aqui da Viamópolis. Tamo junto. Sentado conosco hoje aqui, Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa noite ou bom dia, né? Vamos lá. E aí, Leonardo? E aí, tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, falar contigo, né? Falar com o Edor, falar com a Clarissa também. Legal, legal. Seja bem-vinda também, Clarissa. Gratidão, vim aqui muito feliz, né? Muito obrigada pelo convite, representando lá as mães atípicas, né? Com a camiseta das mães, né? Representando a Casa Sol, né? Uma casa de convivência para crianças com autismo e adolescentes lá de Águas Claras, Viamão, e trazendo um pouco de esperança, né? Para todos nós. Maravilha, né? Lembrando que nós estamos no mês de abril, né? Que é o mês da conscientização, o mês da causa, né? E nós vamos dar visibilidade aqui no nosso podcast, como trouxemos duas pessoas aqui que vivenciam isso diariamente, né? Conhecedores da causa, são viamonenses, e a gente quer conhecer um pouco, né, Rodrigo? Entendeu? As pessoas que estão nos vendo aqui também querem conhecer um pouco mais da causa aí, e é muito importante. Leonardo, o que é o autismo, Leonardo? Bom, eu acho que eu hoje aqui como pai, né, de autista, eu tenho o Davi, né, ele tem 7 anos, ele foi diagnosticado quando ele tinha 1 ano e 7 meses, né, então assim, eu não vou falar, acho que com tanta termo técnico, com tanta explicação, né, muito teórica, porque eu acho que a minha intenção aqui hoje, participando, e desde já quero te agradecer o convite, te agradecer a oportunidade de poder estar falando, né, porque eu acho que assim como eu, existem outros tantos e tantos pais e mães, né, de autistas aqui em Viamão e espalhados por todo o nosso país, então acho que cada vez mais a gente precisa simplificar, né, não simplificar a causa, porque a causa não é simples, mas simplificar, acho que a linguagem, a forma de enxergar, a forma de ver o autismo, né, para que as pessoas que não têm tanta informação comecem a olhar melhor para seus filhos, para os seus parentes, né, então acho que o principal, na minha visão, desde que eu conheci o autismo graças ao Davi. Eu até antes do Davi eu era completamente ignorante, hoje eu não sou nenhum especialista, nenhum perito, a vivência que eu tenho é como pai, né, até hoje, mas eu era completamente um ignorante na causa, né, então a gente ouvia falar do autismo, que era aquela pessoa que ficava quieta no canto, se balançando, muitas vezes a gente usava a palavra autismo ou autista para diminuir alguém. Um tom pejorativo. Exatamente, de forma pejorativa, aquele cara tá no canto, deixa ele é autista, cara autista quieto, e eu era essa pessoa ignorante. E Deus, com a sua sabedoria, me colocou 2 pessoas no meu caminho, né? Primeiramente foi a Karen, que é minha ex-esposa e é a mãe do Davi. Ela é fono aqui em Viamão, tem uma clínica aqui em Viamão, né? Uma especialista na área, trabalha com isso há muito tempo. E depois o Davi quando nasceu. Então, assim, por isso que eu digo que é obra de Deus, porque às vezes as coisas vão acontecendo na vida da gente e vão tomando caminhos e a gente não entende. Depois a gente ali na frente começa a entender. Então eu era completamente ignorante. A partir do momento que o Davi nasceu, a Karen teve ali algumas, já por ter muita experiência na área, ela já identificava muitas características, mas por trabalhar o dia inteiro com isso, né, vivenciar isso no seu trabalho, ela estava achando que estava trazendo o trabalho para casa, né, enxergando no nosso filho coisas que de repente minhoca na cabeça, como ela mesma dizia na época, e na verdade não, né. E ali com 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses a gente diagnosticou o Davi. 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e 7 meses. A gente foi muito cedo graças a ela, né? Se ela não tivesse essa experiência, e aí fica, acho que um gancho que eu gostaria de falar aqui é justamente isso, assim, muitas vezes a gente vai ter hoje o diagnóstico ou o olhar para essa criança quando ela já está com 3, 4, 5, muitas vezes com 6, 7, 8 na escola, no primeira série, no primeiro ano hoje, né?
no segundo, porque aí tem um professor ali com um olhar diferenciado, né, uma psicóloga, uma psicopedagoga da escola, às vezes até um monitor da escola que, pô, mas esse menino fica todo recreio no canto dele aqui, sabe? E a gente, às vezes, como pai, não dá ouvido para isso, né? Não dá ouvido para os outros, porque a gente acha que é o jeito do meu filho, ele é quieto, ele é na dele, ele tem a personalidade forte, ele é fechado. Não é o jeito dele, ele é assim mesmo. A gente ignora como pai, como eu ignorava o assunto, né? E o Davi, quando ele foi diagnosticado, para mim foi um luto absurdo. Eu uso a expressão luto e a gente usa muito isso assim, né? Porque é tu fazer o luto daquele filho que tu projetou para ti. Porque a gente, quando vira pai, a gente projeta na nossa cabeça o filho maravilhoso, o filho perfeito, aquele que vai ser um piloto de foguete da NASA, que vai falar 8 idiomas, que vai ser piloto de Fórmula 1. É isso que o pai sonha e quer para o filho dele. E eu não digo que o Davi não possa ser isso, mas quando tu descobre o autismo, o teu mundo desaba. Porque e eu estou falando por mim, né? Eu projetei muita coisa na minha cabeça e quando a gente descobriu o autismo do Davi, o meu mundo desabou naquele momento porque eu comecei já a visualizar as próximas etapas, né? Que a Clarissa deve saber muito bem que a gente vive. Como é que vai ser na escola? Como é que vai ser na faculdade? Como é que vai ser no relacionamento? Como é que vai ser para ele constituir uma família? Como é que ele vai ser para ele fazer, às vezes, as coisas básicas? Graças a Deus, né, e a terapia, a ABA, que foi o que salvou, né, digamos assim, e acelerou muito o processo do Davi. O Davi, ele é nível 1 de suporte. Mas e as crianças que são nível 2 e 3, que têm dificuldade de se alimentar, não conseguem se alimentar determinadas comidas, não conseguem sair de casa, não conseguem ir para uma escola, não conseguem viver na sociedade como eu e tu vivemos de uma forma tranquila, entendeu? Com todas as dificuldades que a gente sabe que tem a vida, mas conseguem viver, né? Então, naquele momento meu mundo caiu, né? E foi muito difícil, eu levei uns 6 meses, e nisso a Karen foi muito firme, assim, porque ela segurou a barra sozinha nesse período. Eu deixei de existir, assim, né? Eu trabalhava no automático, eu fazia as coisas em casa no automático, vai no mercado, compra comida, dá banho, mas assim, dentro da minha cabeça, do meu coração, eu tava assim, ó, perdido, num labirinto, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era, eu não entendia, né? Eu tinha uma leve noção que era completamente oposto do que é, e aí eu levei esse período de 6 meses aí para entender esse processo, aceitar esse processo, e aí a gente fez um curso, na época, a gente foi a São Paulo, né, por incentivo da Karen também, e foi esse curso que mudou minha vida, assim, mudou o meu olhar em relação ao meu filho, em relação ao autismo. A gente foi até São Paulo, na Maíra Gaiato, que é uma das referências no Brasil hoje, né, em relação a isso. E ela tem um canal no YouTube, inclusive eu deixo isso aqui, Seguia ela. eu deixo isso aqui muito, né, a gente no início segue muito, Seguia vê ela, todos os Thiago vídeos, Lopes, né? consome, né, e eu deixo isso aqui muito claro para vocês. Assim, o nome dela é Maíra Gaiato, com Y. Se vocês botarem no Google, no YouTube, vocês vão achar. Ela dá conteúdo grátis, entendeu? Ela é uma profissional renomadíssima no Brasil, e a gente pagou, foi até São Paulo fazer esse curso, né? Tinham milhares de pais lá, né? Um hotel em São Paulo fechado. A gente passou um sábado e um domingo, cara. Foi a coisa mais, depois do nascimento do Davi, foi a coisa mais emocionante que eu vivi na minha vida, assim. Eu chorava do início ao fim, porque eu via realidades completamente diferentes da minha, né, muito mais difíceis, né, e ao mesmo tempo aquilo foi o que me ajudou no processo de aceitação, assim, sabe? E aí a partir do momento que tu aceita que tu tens um filho autista, tu tens uma filha autista, a tua vida muda, porque aí tu precisa viver para aquilo, entendeu? Tu precisa te organizar para aquilo. É que nem tu aceitar que tu tem alguma situação e tu precisa lidar com aquilo, né? Não tem mais como tu negar, não tem mais como tu fugir, porque é teu filho, ele não escolheu nascer, tu escolheu ter um filho, né? Então, dali para mim foi a minha virada de chave, assim. O nível de suporte
do teu filho hoje é 1. Isso. E existem outros. E 1, 2 e 3. O fato de ele ser o nível 1, ele tem a ver, e eu já estendo a pergunta para os demais níveis, ele tem a ver com o diagnóstico ter sido cedo e os outros acabarem alcançando um nível de suporte maior pelo atraso do diagnóstico? Tem a ver isso aí? Ele não está totalmente correlacionado, e se você É. quiser complementar, até pode ficar à vontade, a gente está aqui batendo um papo, né? Sim. Mas, assim, ele não está totalmente relacionado a isso. Agora, uma coisa é fato. Quanto mais cedo o diagnóstico e a intervenção precoce, por isso que o nome da terapia é terapia de intervenção precoce. Sim. Quanto mais cedo tu conseguir fazer uma boa terapia adequada com os métodos certos que existem, com bons profissionais, tu começa a regredir esse verdade. quadro. Pode pular do 2 para 1. O Davi era 2. Sim. O Davi ele começou a falar com 7 meses, falou papai, foi a primeira palavra dele, tal. Com 1 ano, ele começou a regredir. A regressão de fala que a gente fala. Ele parou de falar. Ele Na já poda tinha neural, ele, né? aprendido, exatamente, a poda neural, que acontece nos marcos do desenvolvimento. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Existem marcos do desenvolvimento, e aí isso tem no canal, isso no YouTube, tem vídeos hoje mostrando, que eu hoje digo assim, é um baita termômetro para quem não conhece. Peguem esses vídeos e assistam os marcos do desenvolvimento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e comece a olhar para o teu filho em casa. Comece a olhar para o teu sobrinho, para o teu afilhado, entendeu? E porque às vezes o pai e a mãe não vão olhar. Mas tu, às vezes, é um tio, é um dindo, tu vai olhar e dizer assim, mas o Joãozinho já devia estar falando. Eu vi naquele vídeo lá, o Joãozinho já devia estar interagindo, olhando no olho. Quando eu falasse o nome dele, ele tinha que virar, porque ele já sabe o nome dele. Até se tu tem mais um irmão, né, na família, tu dizer, Exato. mas que diferente que é desse irmão. E a gente fecha os olhos, às vezes, por não conhecer, não saber, a gente vai fechando os olhos e não enxergando. Mas voltando só para concluir ali, a intervenção precoce, ela regride muito o estágio, né? Ela pode do 3 vir para o 2, do 2 vir para o 1. A criança nunca vai deixar de ser autista, né? O autismo não tem cura, né? Então ele pode regredir, né? Mas ele nunca vai deixar de ser autista. E quanto mais, mas não quer dizer, uma criança pode nascer e ser diagnosticada com 1 ano e ser nível 3 de suporte, entendeu? O que vai fazer, de repente, ela regredir futuramente vai ser a intervenção precoce de uma terapia bem feita com bons profissionais, né? E quanto mais tardio isso fica, mais tu vai perdendo a neuroplasticidade, que é do 0 aos 7 anos, que é a primeira infância. Entendeu? Escutei isso também. É onde o cérebro da gente é um HD em branco. Do 0 aos 7 anos. Tanto é que uma criança tem facilidade. Se tu botar uma criança com 3 anos de idade a morar na Espanha, com 4 a morar na Itália, com 5 a morar na França, ela vai aprender a falar os 3 idiomas e tu não vai aprender. Sim. Entendeu? Porque ela tá nessa fase da neuroplasticidade. Sim. Exatamente. Então, assim, depois do 7, o HD continua gravando coisas novas, mas aquelas já não se ajusta tanto que nem não se apagam mais. Sim. Exatamente, por isso da intervenção. Tudo que se faz até os 7 anos, eu sempre ouvi do neuropediatra do Matheus, vai fazer diferença pro resto da vida. Então, exatamente. Eu vedi um apartamento lá com o sogro porque eu não tinha condições, e a gente fez tudo o que podia, veio morar no sítio aqui da família, e o Matheus hoje, graças a Deus, né, talvez eu não tenha um apartamento de novo, mas ele vai ser uma pessoa independente. Sim. Me disseram isso. Qual a idade dele? 8 anos. 8 anos. Isso. E eu vejo, assim, o autismo como uma diferença de comportamento. Claro que pode vir, assim, com um combo, a gente diz, né? No caso do Matheus, ele tem o autismo, mas veio o atraso motor da fala, o TDAH, a hiperatividade, mas tem crianças que vêm o autismo sem essas comorbidades, que geralmente são os de nível 1, né? Mas no meu caso, o Matheus tem o nível 2, porque ele não conversa com a gente. Ele começou com 7 anos. Eu quero isso. O que você quer, Matheus? Aí tu faz uma pergunta, ele demora de 7 a 15 segundos para responder. O processo é diferente. Quero isso, quero aquilo. Então a gente aprende até a falar mais devagar. Eu vejo assim como um aprendizado incrível, né? Claro que é cansativo, Eu tive a Clara, que é típica, e o Matheus tem até muito mais, assim, questões de aprendizado, né, diferentes. Mas eu vejo assim como... Eu agradeço ele todos os dias. Obrigada por ser meu filho e por eu aprender. Porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, controladora. Eu isso, depois é minha pós, depois... E com o Matheus eu vi assim, é no tempo dele, não é no meu tempo. Como eu aprendo com o Matheus. Então eu digo que é um aprendizado assim, diário, né? Então é uma diferença que veio para agregar nessa questão da evolução mesmo, assim, né? A gente como ser humano, às vezes, sabe? Deixa eu falar aqui, e as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes, por não conhecer, entendeu? Elas têm as dificuldades de fala. Será que eu estou falando
dessa maneira certa, é errado. Por exemplo, o que o Léo falou, nível 1, né? Nível 2, É nível que 3. mudou um tempo atrás, era assim. Era grau. Era grau É errado falar leve, grau. moderado e severo. Hoje em dia, né, eles mudam os termos, mas é a mesma, eu digo a mesma coisa, são as palavras Mas se eu são falar, diferentes, né? eu chegar lá e falar, teu filho é grau 1, grau 2, isso é errado? Não, é uma Isso criança que, por exemplo, já que consegue falar, que tu pergunta uma coisa, responde, uma criança que tem bastante autonomia. Quanto mais autonomia ela tiver, você consegue escovar os dentes sozinha, vai botar o pijama, Matheus, vai escovar teus dentes, vem tomar café, não precisa pegar a mão dele, trazer nível 1, porque de suporte, porque ele quase não precisa de suporte. Eles trocaram para nível. No caso, o Matheus é nível 2, Sim. porque ele não, no comportamento ele é nível 1. Mas na questão do conversar, da comunicação, é nível 2, foi o que o neuropediatra me explicou. E ele pode passar para o nível 1 com o tempo, porque cada vez ele fala mais, né? Antes de dar continuidade ao nosso programa, nós temos que apresentar aqui os nossos patrocinadores. E está aqui Rafa Sushi, a melhor comida japonesa de Viamão. Eu sou cliente já há anos, tá aí a página deles no Instagram. Ali é Rafa Sushi Viamão. Então segue a página deles aí, fica aqui no centro da cidade, a melhor culinária japonesa de Viamão. Também temos o nosso parceiro da Metal Sombra, nosso amigo João, empresa que está há muitos anos aqui na cidade, que produz para todo o estado, que é a Serralheria e Funilaria Metal Sombra. Siga aqui a página dele nas redes sociais para estrutura metálica, para quadras de esporte, supermercado, também ali postos de gasolina. Então, estrutura metálica é com Metal Sombra, Funilaria e Serralheria Metal Sombra. Voltamos ao programa. E esse mundo, ele cada vez mais tem que ser pertencente a nós, porque eu lembro quando começamos a trabalhar com a comunidade surda, as pessoas se aproximavam da gente. Pô, que legal, tu faz um trabalho com surdo mudo, né? E não é surdo mudo, ele é apenas surdo. Ele só é mudo porque ele não ouve. Ele não tem problema de fala, ele tem problema de audição, ele só não fala porque ouve. Então as pessoas desconhecem, entendeu? Então elas falam aquilo que é cultural, aquilo que as pessoas têm como conhecimento lá fora, pela ignorância, né? Que importante esses canais, como o de vocês aqui, para identificar, informar. Até mesmo a Libras, tem pessoas, os surdos lá fazem as mímicas, para eles é uma ofensa, entendeu? Falar que é mímica. Não, isso aqui é Libras, né? Isso aqui é a nossa linguagem de sinal. Entendeu? Então, começando a entender um pouco sobre a realidade dos autistas, entendeu? É importante porque as pessoas elas vão cada vez vivendo mais participante disso na sociedade. Cada vez vem mais, né? Cada vez vem mais crianças com autismo e realmente a informação tem que ser, né, presente porque cada vez vem mais crianças. É o que dizem os neuropediatras, né? Porque como ele é genético, né? Ou seja, o Davi é autista. Se ele tiver um filho com uma pessoa que tem a mesma carga genética, com uma menina que tem a carga genética, a probabilidade deles terem um filho autista é muito grande, porque são 2 genes, né? Não sei quantos % agora, se pesquisar tem isso, mas existe essa probabilidade, e por isso que esse número, aliado à informação, vem aumentando muito, né? Por exemplo, depois que eu tive o Davi, depois que eu comecei a fazer curso, comecei a ler, comecei a ver vídeo, comecei a buscar informação. Mas para que buscar informação? Para eu saber lidar com meu filho. É exatamente como a Clarice falou, eu sou extremamente controlador. Quem me conhece sabe, assim, eu sou totalmente metódico, controlador, gosto das coisas do meu jeito. Muitas vezes eu não delego para eu fazer porque eu sei que vai ficar bem feito. E aí um filho já te tira esse alicerce de qualquer pessoa. Um filho típico ou atípico já tira isso da gente. Porque a criança vem para bagunçar a vida da gente no bom sentido, né? Para nos ensinar muitas coisas. E né, o autista, ele vem e muda isso mais ainda, né? Porque assim, além dele ser uma criança, ele é uma criança autista. Então vai ter algumas dificuldades maiores, vai ter alguns desafios maiores. Exatamente. E aí eu fui aprendendo, né? Então, como lidar, como entender. Ela estava falando ali, eu já estava enchendo meu olho d'água, assim, já para me emocionar, porque assim, a gente começa a voltar no tempo, eu começo a voltar no tempo e lembrar, sabe? De eu me abaixar, até hoje eu faço isso. Davi tem 7 anos. Eu só abaixo agora as costas. Mas eu aprendi lá nos cursos, nos vídeos, que a gente tem que falar com o autista na altura dos olhos. A gente não fala de cima para baixo. Aquela coisa de
Eu já te falei pra tu fazer tal coisa. É pela ou pega. questão visual dele olhar, porque ele aprende olhando. Exatamente. Olhando pra Eu tua tô aprendendo isso boca. aí agora. Eu também? Por exemplo, uma Vai criança falar na altura dos autista. olhos ali, Então, uma você- criança autista, Tu tu vai te quer falar com abaixar pra ela. falar com uma criança. Tu pega assim um objeto e tu coloca na altura da tua boca. Ela vai olhar pro objeto e diz, óculos. Aí tá aqui, ele vai olhar tua boca falando, vai ser mais fácil ele aprender uma nova palavra. Isso eu aprendi no curso Denver também, que é anterior ao ABA, né? Muito bom, muito bom. É, Olha são só. que dicas, legal. né? Porque o contato visual é muito importante para o aprendizado. Ou então, assim, uma Sim. cosquinha. Isso eu aprendi lá naqueles cursos da Maíra Gaiato também. O Matheus adorava a cosquinha. Mas eu só faço a terceira vez se tu olhar nos meus olhos. Aí ele, então vai. Aí depois pra vir a fala, eu só faço a terceira cosquinha se tu dizer mais. É uma dica, né? Quando a criança já consegue, né, falar mais. Aí vai tudo, é um estímulo, mas os terapeutas estão aí para nos ajudar, a ensinar, porque a gente também, né, não sabe realmente. A gente vai aprendendo, A gente vai né, aprendendo. no dia a dia, e é fundamental. Eu vivi isso quando eu vi, tu deve ter vivido isso também. O que faz toda a diferença na vida do teu filho e na evolução do tratamento é o que tu vai fazer na tua casa. É o quanto tu vai buscar essa informação, é o quanto tu tá disposto Estímulo em casa. a fazer o estímulo em casa. Então, assim, a terapia lá, tu vai fazer a aba Ficam 20 horas, 20 né? horas por semana, fonoterapia 2 vezes por semana, musicoterapia 2 vezes por semana. Então, tu vai ter horas na semana, numa semana de, sei lá, 100 e tantas horas, né? Não, desculpa, de 40 e poucas horas ali, 60 horas, teu filho vai ter tido o profissional ali durante 20 e poucas horas. O resto, todas as horas, ele tá contigo em Estímulo casa. em casa. Então, esse tipo de coisas que a gente vai aprendendo é o que faz a diferença realmente na evolução dele. Porque aí tu vai ficar repetindo, o terapeuta vai falar que nem eu dei o exemplo do óculos na linha da boca, para ele aprender a falar uma palavra nova. Ele vai falar 1, 2, 3 vezes na sessão. Ele vai falar, ele vai repetir na hora. Mas provavelmente pode ser que ele volte para casa e ele esqueça aquilo. Agora, se tu continuar movimentando aquilo, ele vai na sequência decorar aquilo e aprender. E aí sim vai virar uma nova palavra no vocabulário dele. E o legal é que os terapeutas vão ter uma de casa, né? Porque sempre, o que eu posso fazer mais? Ela me dá o que ela fez na sessão, eu ia lá e fazia na sessão. Porque a pandemia foi assim, meu Deus, era eu, os dois em casa, porque eu sou mãe solo, enfim. Sim. Agora o pai participa mais. No começo eu até estava te escutando, né? Até fiquei pensando, se a gente tivesse tido assim, um suporte de profissional para ajudar, talvez não tivesse acontecido a separação, mas no caso do Matheus, o pai dele teve muita dificuldade, foi em depressão, tal, né? Foi bem difícil para ele. E aí agora ele é mais presente. Então eu só trabalho como professora em Alvorada porque ele fica com as crianças nesse dia e é muito legal para eles, né? Então essas informações dos terapeutas nos ajudam muito. Então essa rede de apoio também é muito importante, né? Porque a gente tá aí, ó, na pandemia eu fiquei muito cansada, fiz tipo uma escolinha em casa que os terapeutas me ajudavam. E depois? E o cansaço? Porque a gente cansa. Agora que eu consigo pintar uma unha, como muitas mães, consigo fazer mais coisas, porque ele tá na escola regular de manhã, porque ele foi muito estimulado desde pequeno. No caso dele, ele teve diagnóstico com 2 anos e 7 meses, né, o Matheus? 2 e 7. Porque até os 2 anos ele falava pouquinho, mas eu também não conhecia o autismo. E aí eu dizia, não, mas Max, eu dizia na época do meu ex-marido, não, se ele não falar até 2 anos, eu vou procurar uma fono. Não, mas eu falei com 4 anos de idade. Eu, como assim com 4 anos de idade? Aí na minha época, ex-sogra, viva ainda. Não, mas ele falou com 4 anos. Tem criança que fala mais tarde. Eu digo, não é possível. Não é possível com 4 anos de idade. Aí a minha irmã, que trabalha no Conceição, disse assim, Clarice, sabe que ele não tem autismo? Eu disse, o que é autismo? Eu não sabia o que era autismo. Aí eu fui numa fono, porque fez 2 anos ele só falava mamãe e mamá. E aí ela disse, pode ser autismo. Daí eu comecei a pesquisar e fui ver na internet o que é autismo. E o primeiro vídeo que eu vi foi muito forte, porque era o Drauzio Varela mostrando um menino de 12 anos que se machucava, que os pais estavam desesperados. Eu me lembro que eu fui para casa da minha mãe e eu chorei desesperada. Eu disse, mãe, se eu morrer, o que vai ser do Matheus? Me deu um desespero. Porque eu sempre quis ser mãe, eu amo ser mãe. Então, eu não tive essa questão, assim, do autismo, do luto. Eu quero que ele seja feliz, mas o que eu faço? Eu fiquei desesperada. O que eu faço? Eu não sei como fazer. Como é que eu estimulo o Matheus? Como é que eu faço? Porque ele mudou completamente 1 ano e 6 meses. Até então, ele ia pra escolinha, participava. De repente, ele voltou para casa, só girava a chiquinha da Clara, só ficava no ventilador. Eu disse, mas o que tem com o Matheus? Mudou na poda neural completamente o comportamento. A fala já não tinha quase muita, né? Isso é o regresso? A poda neural. A poda neural é quando a criança, assim, um neuropediatra me explicou de forma bem simples. Ele disse assim,
A criança até um ano e meio, ela aprende muito, ela vê, ela escuta. Aí lá nessa idade, mais ou menos de um ano e meio, acontece a poda neural, que é o quê? Um apagão no cérebro para que tu tenha novos aprendizados. E no autismo é um apagão muito maior. No caso do Matheus, né? Que a gente descobriu com essa idade, porque até então ele ia pra escolinha, ele participava das coisas, enfim, a gente não sabia, né? Sim. Não desconfiava. E aí ele teve um apagão. Tá, Então, desculpa, a gente começou a fazer tudo, a gente teve que ensinar tudo de novo, Em uma assim. nova fase, O nome, Ele teve o nome poda neural apagão, é assim, justamente tu pensar numa árvore. É. Imagina que uma árvore, tu plantou uma árvore nova, ela cresceu, ficou frondosa, com milhares de galhos e folhas. Aí, com um ano, vem alguém lá e faz uma poda. Pra vir novos Para que ela venha. Normalmente, quando tu poda o galho de uma árvore, o que acontece? Ela vem nova, ela rejuvenesce, ela vem com outros nova fase. galhos. Nova Exatamente. fase. É isso que o nova cérebro fase. faz. Só que no E no autismo. caso dele, não. No autismo ele faz muito mais, entendeu? Então ele perde muitas coisas Perdeu que ele muito adquiriu. Fala, autonomia de algumas coisas, Não brincava movimentos, mais, brincadeiras, né? Sim. entendeu? Porque nessa primeira fase ali, em todo, né, a criança ela aprende repetindo, ela aprende fazendo, olhando e repetindo. Se tu pegar um bebê, lembra, tu tem, né, uma filha recente, né? E aí, tipo, tu vai olhar, quantas vezes tu fala com ela assim, babá, daqui a pouco ela tá aqui, ó, babá, porque ela tá repetindo, e ela tem 6 meses, 7 meses, 8 meses, entendeu? Então é assim que ele vai continuar aprendendo. Na poda ele perde tudo aquilo que ele adquiriu. É como tu olhar pra tua filha com um ano e falar pra ela, babá, ela fica assim, te olhando. Ou nem te olhar, porque tu chama ele vira as costas. Porque eu tu tenho chama uma ele filha fica de 6 ali, né? meses, eu consigo perceber cada fase que ela tá passando. Entendeu? Ó, agora ela tá sempre jogando brinquedinho no chão. Coisa que ela não fazia antes. Né? São os galinhos e as folhinhas dela que estão crescendo. E pro autismo, então, é o apagão. Aí no caso foi o que ele me explicou. Então a gente tem que ir atrás, porque é um atraso de desenvolvimento. Claro. Ele teve que, então, fez lá o Denver, né? Eu não conhecia ainda Ter Amor, né? Com uma terapeuta ocupacional que foi incrível, que ela me disse assim, ó. Ele pode fazer uma sessão de TO, uma sessão de fono, mas ele não vai desenvolver tanto, porque ele, né, teve essa questão da poda neural muito forte no caso dele. Mas ele não tem deficiência intelectual. Então, respondendo até aquela pergunta anterior que tu falou ali, né? A criança do nível 3 de suporte, se ela tem deficiência intelectual, é muito difícil realmente que ela vá para o nível 1, porque ela tem uma deficiência intelectual, provavelmente ela vai ser dependente dos pais de várias formas, né? Sim. Claro que ela vai também desenvolver, mas é diferente do que uma criança que não tem. Então, eu me lembro que uma psicóloga me disse assim, ó, dá graças a Deus todos os dias da tua vida, Clarissa, porque o Matheus não teve deficiência intelectual com a poda neural, ele consegue aprender. Mas então lá nos estudos delas, ele mostrou que tinha 1 ano e 9 meses de atraso de desenvolvimento, lá com 2 anos e 7 meses, quando se descobriu o autismo, né? Então a gente era uma corrida atrás do tempo, e o neuro falando, ele tem que fazer o Denver, porque o Denver vai estimular de 20 a 30 horas semanais, como aba, né? E aí, como pagar? Uma fortuna, 4, 5 mil por mês. O que eu faço? Então eu falei pro pai do Matheus, vamos vender um apartamento em Porto Alegre? Vamos, e vemos morar no sítio. Aí vendemos, pagamos por 1 ano e acabou o dinheiro. E aí vieram, então, né, as questões de correr atrás, de pagar as terapias que não são baratas. É claro que o SUS também fornece, dá, só que é uma lista de espera imensa e muitas vezes não dá todas as terapias que o laudo da criança que o neuropediatra pede. Então é uma coisa angustiante que a gente vai atrás para conseguir, né, desenvolver o filho, né, da melhor forma. Sim. Vocês ainda tinham um jeito, né? Sacrificar. Eu me lembro que me chamaram de louco. Como que tu vai vender apartamento? Mas é o meu filho. Sacrificar. Me disseram, ele vai poder ser independente no futuro. É isso aqui. E eu me lembro que eu rezo muito, assim, sabe? Eu me ajoelhei, como eu vou vender o apartamento? E veio, assim, na outra semana uma compradora, vendeu. Não tem a mesma estrutura, né? Não tem a mesma condição. Aí que veio a ideia da Casa Sol. Uma casa de convivência para crianças. Conta um pouco para nós sobre a Casa Sol, a Casa Sol para nós. Então, assim, quando acabou a verba do apartamento, a gente começou a pagar as terapias. Aí, então, vieram, né, empréstimos, assim, mas correndo atrás, né, das questões de conseguir pagar as terapias. Só que aí eu descobri na caminhada, né, eu posso até falar aqui, a advogada que me ajudou, a Pode, claro. Tayane Trindade, maravilhosa, nossa luz aqui na Terra também, que, nossa, nos ajudou, assim, na caminhada, eu digo eu, porque eu faço parte de um grupo de mães Tarde Alegre, são 4 mães incríveis aqui de Viamão, tem filhos com autismo, e a gente se conheceu, assim, nessa caminhada da vida que Deus faz os encontros. A gente descobriu uma dia numa fila do McDonald's, a outra que era colega numa sala de espera de terapia, e as 4 são professoras de Alvorada, e moramos aqui. Então é uma coisa, assim, que é de Deus mesmo. As 4 são dos Alvorada. Então,
nessa caminhada, né, a gente conversando, né, como também estimular o Matheus, como, né, conseguir as terapias, conheceu, uma indicou a Tayane Trindade, advogada. E aí ela entrou com uma ação, né, no caso eu tenho IP, sou professora do município de Alvorada, e consegui as terapias para o Matheus, só que às vezes o IP tranca. Em outubro de 2022, dia 11 de outubro, eu tive a resposta de que o IP estaria pedindo coparticipação, cada vez em mais crianças com autismo, os Sim. convênios estavam pedindo. E as terapias do Matheus eram em torno de 7 mil por mês, e eu teria que pagar 40%. E eu não tenho como, eu sou professora 20 horas, separado, enfim, claro que o pai ajuda, né, pensão e tal, e eu me desesperei. Eu me lembro que eu chorei aquele dia das crianças, dia 12, muito, eu digo, Deus me ajuda a ajudar meu filho. E eu acredito muito no poder da oração, assim, sabe? Amém. Muito, muito. E aí, na sexta-feira daquela semana, uma aluna minha de yoga, que eu sou professora de yoga, e faço por momentos mais tranquilos, realmente, porque eu faço meditação há quase 20 anos, porque senão... Eu me lembro que na pandemia, um dia eu fui pro banheiro, sentei no vaso, meditei 10, 20, 30 segundos, voltei, estava mais calma, e também peço muita força para Deus. Já me ajoelhei muito na pandemia pedindo força, e vem sempre, enfim, Deus nos escuta, e acredito que use as pessoas, né, para ajudar. E aí, naquela sexta-feira, dia 14, uma amiga disse, ô Clarissa, tem uma aluna de yoga há 15 anos que me acompanha também, disse assim, tem uma casa de convivência do pessoal do Pandorga, lá em São Leopoldo, eu já conhecia. Pandorga é o pessoal que trabalha com autismo, não sei se tu conhece. Eu já ouvi. Tem o Instituto Pandorga, que dão cursos muito acessíveis, Pandorga. Procure na internet, é muito acessível o curso para as famílias, para as escolas, enfim. E aí, eu fui lá e conheci. E uma senhorinha de 81 anos, pense numa senhorinha de cabelo branco, pura luz, assim, coordenadora da casa. Voltamos ao nosso patrocinador. Sem eles não poderíamos estar fazendo este programa. E ele é aqui, ó, da Cause. Segue a página aí, use_Cause. Quer andar com estilo? Tá aí a página dele aí. Entre em contato, chama no direct. A Cause também é nossa patrocinadora oficial. Também nosso patrocinador Estética Automotiva, TS_Automotiva, do meu amigo Andrei, homem de princípio, de valor. Eu sou cliente dele há muitos anos, ó, desde quando ele tinha estética na garagem da casa dele. Hoje eles estão ali localizados no bairro Viamópolis, certo? Então tá aí, TS Automotiva, ele que dá o trato aí no meu carro já há muitos anos, nosso amigo, eu sou cliente da TS Automotiva, e posso falar com propriedade. Quer dar um tapa no teu carro? Vai lá na Estética TS Automotiva. E é lá, então, as crianças têm duas casas, dos 2 aos 12 anos, por isso que a gente está se inspirando neles lá, né? Uma casa de convivência onde eles têm oficinas de dança, de artes, uma sala sensorial, um momento na rua para extravasar energia. A cada 3 crianças tem um orientador educacional, não pode ser chamado de professor que não é escola, não é clínica, então não tem terapeuta, mas serão estimulados e ter mais assim um convívio de lazer, mais dignidade, momentos para extravasar entre eles. Sim. E os maiores que conseguem falar, eles dizem assim lá, na casa dos maiores de 13 a 45 anos, esse lugar aqui é o paraíso. Por quê? Porque os típicos falam muito rápido, e a gente aqui faz, nem precisa falar, a gente se olha, a gente se entende, então eles realmente, assim, quem convive com o autista sabe que é, assim, é diferente. A gente aprende até, como eu falei antes, falar mais devagar, falar menos, é tudo aprendizado quando a gente quer aprender, né? E aí eu perguntei para ela, como faz para manter essa casa? Ah, a prefeitura dá uma verba mensal do serviço social. E a gente disse, eu quero levar essa casa lá para Águas Claras. E como eu fazia parte do grupo de mães ali do CRAS, né, de autistas de Águas Claras, que é a Luciane, né, a nossa conselheira tutelar, lá bem querida, me convidou na época, eu comecei a dizer, mães, vamos de repente, vamos nos juntar para fazer, né, um grupo, e hoje a gente tem quase 90 famílias envolvidas, a gente já tem o CNPJ, a gente ganhou faz 2 semanas, né, assim, a promessa de um senhor lá, porque a gente tentou pela prefeitura, mas Águas Claras vai sendo construído também um centro administrativo e o prefeito, né, enfim, já tem outros projetos, e a gente não conseguiu um terreno pela prefeitura. Mas no futuro, né, esse senhor então está nos doando um terreno para começar a construir a casa, e no futuro a prefeitura vai nos ajudar com apoio também do serviço social, do Covidica, né, que é um pessoal que também trabalha com crianças, adolescentes, isso. E a gente tem lá, assim, na região, que é engraçado ali, porque onde eu moro no 87, tem muita pessoas do comércio, a pessoa que trabalha lá com questão de
luminosidade, da loja de luz, de lâmpadas, enfim, quer fazer toda a fiação da casa. O senhor lá na loja de materiais de construção tem um neto com autismo. Eu quero ajudar a construir. Tem outro senhor lá que tem um filho com autismo que quer fazer a planta da casa. Então, tá vindo tudo assim de forma voluntária, mas a gente sabe que a gente tem que ter recurso para construir, para pagar o pedreiro, né? Então a gente daqui a pouco, assim que tiver a metragem do terreno certinha, vai fazer o nosso Instagram, vai colocar na mídia e pedir contribuição para quem quiser então ajudar na construção da nossa casa Sol. Casa de convivência para crianças com autismo. E como é que faz para contribuir? Então, a gente tem já uma conta no Sicredi lá, né? O número CNPJ, mas eu, como presidente da Casa Sol, né? Tenho também, né? Posso deixar aqui o meu Instagram, enfim, né? Pode deixar aqui, ó. Pode falar direto para essa também. Então, assim, como eu sou professora de yoga também, né? Eu fiz um novo projeto. E nesse projeto, né? O meu Instagram é Clarissa Yoga Vida. Ali tem um link de práticas de yoga bem simples para mães ou pais também, né? Às vezes a gente não tem muito tempo quando fica com a criança, mas no momento que ele vai dormir, de práticas assim que ajudam a acalmar, nem que seja respirar fundo algumas vezes, um pouco de meditação. Então, quem quiser contribuir pode estar ali comprando também tá ali o link, né? Para a gente conseguir também manter a casa. Então, é uma forma que eu achei, que eu sou presidente, sou voluntária, não vou ganhar nada em moeda, mas vou ganhar do meu filho sendo atendido e eu podendo trabalhar também nos momentos que ele vai estar lá. Como é que vai funcionar a casa? De segunda a sexta, né? Então, assim, a criança pode ficar das 8h30 às 11h30 ou da 1h30 às 4h30, fazendo essa rotina estruturada, que ajuda ele, então, a ficar mais tranquilo, com oficinas de yoga, que aí você é voluntário, oficina de dança, de música, de arte, sala sensorial e lazer, no pátio. E aí, essas mães, enquanto seus filhos estarão sendo atendidos com amorosidade e conhecimento por pessoas que vão estar ali, né, tendo conhecimento do pessoal do Pandorga, que vão dar cursos para essas orientadoras educacionais, vão ter o tempo para descansar. Porque eu conheço nessa caminhada mães que já tentaram se suicidar. Eu tenho uma amiga muito querida no meu coração, que já pensou em 3 vezes nisso, porque não tem rede de apoio. Porque é só com ela, porque o pai foi embora, porque o pai teve dificuldade de aceitar, ajuda pouco, e é muito forte, Ver uma amiga tua assim, vendo com aquela criança que tem nível de esporte 2 ou 3, não tendo ajuda, e eu digo assim, às vezes, calma, nossa casa já vai chegar, vai poder descansar. Aí ela me diz assim, nem que seja, né, Clarice, pra gente sentar, olhar pra nuvem e comer um croquete, né? Eu disse, é isso mesmo, momentos pra gente, que às vezes a gente, quem não vive não se dá conta, Sim. Não tem esses segundos, esses minutos, é intensamente com a criança e é muito cansativo. É um filho que a gente quer, mas em muitos casos é muito cansativo. Sim. A gente tem que ter rede de apoio. E a casa de convivência está vindo também para ajudar essas mães, né? Eu digo mães porque a maioria são mães, mas os pais também a terem esse momento de descanso. Momentos ali para fazer um yoga, relaxar, ou dar uma caminhada, né? Águas Claras é tão legal, tem lá da natureza também. Viamão propicia isso, né? Então, é uma casa, assim, que tá trazendo esperança e muita luz, assim. As mães lá me perguntam, quando vai começar? Quando vai começar? Eu digo, calma, daqui a pouco. Então, quem quiser contribuir, Clarissa Yoga Vida, no Com meu 2 Instagram. S? Clarissa, com 2 S, Yoga Vida, tudo junto. A gente tem o CNPJ, eu posso passar o Pix por ali, né, da Sim, CNPJ da casa. sim. E a gente vai começar a construir esse sonho, então, né, e sempre gosto de dizer, né, eu acredito que todo mundo pode melhorar, né. E é só a gente querer e ajudar quando a criança é especial mais ainda, né? Sabe que o Thiago conhece a minha história, muitos conhecem, muitos estão assistindo conhecem a minha história. Eu tive contato com a tipicidade em 2021, né? Minha esposa ficou grávida, acho que em janeiro, e teve um rompimento uterino em agosto. Acho que a Lara era para ter nascido lá por setembro, dia 15 de setembro. E aí, em 23 de agosto, a Franciele teve um rompimento uterino, corri com ela para a maternidade. Quando fizeram um parto às pressas ali, a Lara nasceu sem os batimentos praticamente, né? E com 10 minutos ali, a gente já tinha perdido uma filha em 2018. E aí, com 10 minutos, a Lara foi reanimada e sobreviveu. Mas as sequelas dela já eram nítidas, né? Já eram desde o início ali, já eram nítidas ali. E desde que ela foi pra Nel lá, a gente já começou a viver aquele mundo ali da tipicidade, né? Os médicos todos deixavam bem claro pra gente ali tudo que a gente ia ter que passar ali com, né, ela vindo a sobreviver,
o tempo que ela quisesse. Ela ficou 1 ano e 4 meses com a gente, hoje ela já descansa já no Senhor já. E nesse 1 ano e 4 meses eu tive contato com um mundo que eu nunca tinha tido, né? Nunca tinha tido contato com esse mundo aí da atipicidade. E não, especial. e não só através da Lara, né? Porque a gente teve muitas internações, então eu conhecia a realidade de outros pais, outras mães. E então eu pude, além de passar pelo que a gente passou, eu pude ver o mundo do outro, né? E inclusive nessa pergunta que o Thiago falou agora há pouco, né? Quantos não têm a mesma condição? A gente tinha uma estrutura familiar ali que nos permitia ali, né? Nos mantermos fortes ali em meio a tudo aquilo que acontecia, em todos os reveses, as vitórias, cada pequena coisa para nós era uma grande vitória, né? A gente também teve essa caminhada de terapias, enfim. Para mim eu ficava muito feliz todos os dias quando a minha esposa levava ela numa clínica que ela tratava lá, o time do papai, inclusive um beijo para Vanessa, para tia Thaís, lá fiz. Então eu ficava muito feliz que para mim era a escolinha da Lara, né? E eu não conseguia ir sempre lá porque eu era o cara que tinha que ficar na rua provendo. A Franciele teve que abdicar de tudo. Tudo que ela fazia, sempre foi muito independente, né? Trabalhou desde os 16 anos, então quando a Lara chegou foi a primeira vez que ela ficou, não tinha o que fazer. Um dos dois tinha que ficar, né? Então a gente tomou ali meio que automático, não foi uma decisão ali conversada, mas ela ficou em casa e aí tive que ir pra rua prover. E a Franciele viveu a vida da Lara ali muito mais intensamente do que eu, as terapias. Sim. Mas sempre que eu tinha oportunidade de ir até a clínica, lá pra mim aquilo ali era fantástico. E esses dias eu vi um negócio muito interessante porque eu nunca tive um preconceito com a tipicidade. Que foi uma palavra nova para mim também, né? Quando a Lara veio que me trouxe essa palavra, não conhecia a palavra tipicidade, pai atípico, mãe atípica, enfim. E esses dias eu vi uma coisa muito interessante. Eu nunca tive um preconceito, mas eu sempre ficava olhando assim, a gente sempre olha com pena, né? Puxa, como é que deve ser a vida dessa criança? Como é que vai ser quando crescer? Como é que é a vida desse pai, dessa mãe? E depois que a Lara veio, mudou completamente, né? Mudou completamente. A gente se sente na obrigação ali de querer acolher as pessoas de alguma maneira. Talvez a pessoa precisa só dormir. A pessoa precisa só chorar um pouquinho. Então eu enxergo de outra maneira. Esses dias a gente trabalhei com o Bruno, nosso parceiro aí, e a gente estava num evento onde na casa de festas, a aniversariante, ela tinha uma deficiência, eu não lembro exatamente o que era, mas enfim, ela era atípica, né? E a irmã dela também, e vários convidados da festa ali também. E aí depois até a dona da casa da festa veio conversar comigo, tava olhando teu Instagram, eu vi, né, teve uma filhinha, e eu sim, hoje eu tô me sentindo aqui no céu. Falei, foi essa expressão que eu usei pra ela. Porque eu tava muito feliz de estar ali, muito feliz. De ver aquelas mães, aqueles pais ali, aquela realidade que eu convivi durante muito tempo, né, gente que, claro, conseguiu ir além, não consegui ver a Lara grande, infelizmente, mas o senhor sabe de todas as coisas. Mas aquilo ali pra mim, fiquei no céu, né? De repente, alguns anos atrás, sem ter passado por aquilo ali, sem ter aquele conhecimento de causa, era um negócio que ia ficar meio receoso, aquela coisa da pena. Hoje não é uma questão de pena, sabe? Eu vejo de uma outra maneira. Talvez não esteja conseguindo me expressar da melhor maneira possível, mas eu enxergo de uma outra maneira a tipicidade hoje, né? Eu consigo enxergar ali a criança, ter aquele carinho, aquele amor, e é que nem eu digo, né? A criança típica, ela te transmite o amor mais puro e sincero que existe. Tem uma energia, na uma face coisa da que é Terra. indescritível. O amor mais puro que existe na face da Terra, ele vem de uma criança típica. Porque a gente sabe que ele tem ali, dependendo da doença que a criança tem, né? O autismo não é exatamente não é exatamente uma doença, mas enfim, falando da parte da Lara que tinha sim neurologicamente comprometimentos que deixavam ela ser fazer dela uma criança especial, mas a Lara com toda a tipicidade dela, o olhar dela era sincero. Ela sempre falou comigo através do olhar, ela não tive a oportunidade de ver ela falar e nem perto disso. Mas o olhar daquela criança e as outras crianças que eu conheci no hospital, na clínica, então o mundo atípico hoje é algo que a Lara, eu acho que ela veio para isso, ela veio para me trazer essa realidade, para me tornar um apaixonado pela causa atípica. É verdade. Exemplo de a gente evoluir. Verdade. Com certeza. Tu levantou uma situação aqui, Rodrigo, que agora me deixa aqui, eu acho que é o que as pessoas também desconhecem. Eu também desconheço. O autismo é uma doença ou não é uma doença? Não. Como é que pode ser falado sobre isso? Porque as pessoas não tem cura, desconhecem. não é uma doença. Não. Doença, tu Doença dá um tem remédio, cura. tu dá um remédio, tem cura. Uhum. Autismo não tem cura, não é uma doença, é um comportamento diferente, que vem com as comorbidades, que aí sim pode vir
essas questões, né? Mas não é doença. É errado falar, é preconceituoso falar, É né? errado falar. É errado, é errado. Porque as pessoas que têm desconhecimento sobre isso, na hora de falar um pouquinho mais, pode estar ferindo alguém. Ele é um transtorno, por isso que a gente usa a sigla TEA, né? Transtorno do espectro autista. Por isso que é TEA. E espectro porque ele é Amplo, gigantesco. isso. Nenhuma criança é igual a outra. E antigamente a gente usava, além de ter essa questão do leve, moderado e severo, que já é bem atualizado, antigamente era muito mais fechado esse espectro, né? Ele era pouco conhecido, pouco estudado, né? E divulgado, a gente tinha menos informação. E existiam outras síndromes, né? Que todas elas hoje estão dentro do espectro. Por exemplo, a síndrome de Asperger, né, que é o Messi, por exemplo, o Lionel Messi, jogador, ele tem síndrome de Asperger, né, não se fala muito nisso, enfim, alguns lugares já falaram e tal, mas ele tem. Ele hoje não existe mais tu olhar para uma criança e dizer, ela tem Asperger. Não, ela está dentro do espectro autista, ela está dentro do TEA, entendeu? Então o TEA hoje engloba tudo isso, exatamente, ele está dentro dessa gama gigante, e aí do TEA, e aí junto com o TEA vem as comorbidades, que são aí TDAH, TOD, enfim, tem outras tantas, né? Voltamos com nossos patrocinadores. Agora estamos aqui com a Cellfix, assistência técnica e acessórios para o teu celular. Então a Cellfix fica na Galeria Carlos Veiga, na Avenida Coronel Marcos de Andrade, número 393, loja 5, centro de Viamão. Então, quer acessórios para o teu celular, capinha, película, ou precisa de uma assistência técnica? Chame a Cellfix aqui no centro da cidade. Perfeito. E eu estive agora, nós tivemos uma festa para as crianças, no domingo de Páscoa, né? E ali tinha uma mãe, né, que veio agradecer. E foi muito lindo, né? Porque hoje eu estou como um parlamentar, né? Eu não fui eleito pela causa dos surdos, a gente trabalhou pelos surdos, entendeu? Fez projetos, né? Chegou para nós as demandas, né? E a gente começou a trabalhar em cima da causa, assim como para os autistas. E chegou as demandas para nós, através das mães, principalmente, né? E nós fizemos projetos de lei. E neste domingo eu encontrei lá a Aline, lá da Esmeralda, uma moradora do bairro Esmeralda, que tem um filho na escola, não sei se é o Padre Léo ou o Paulo Freire, é uma das duas escolas da comunidade. E falando que o filho tinha a hipersensibilidade devido às sirenes da escola, né? E que a partir do momento que a gente fez o projeto de lei, né, da sirene nas escolas pela hipersensibilidade, as sirenes tradicionais por músicas, por sonoras, isso diminuiu, isso na verdade não deu mais a crise nele, né? Então, foi um momento muito importante para nós ali, até o Léo foi parceiro do nosso evento ali, ajudou, né? Ajudou no nosso evento ali também. Muitas pessoas ajudaram, e eu ouvindo isso aí, disse, cara, olha só como é importante, né? A comunidade, ela está unida, entendeu? O poder público está unido para fortalecer isso, né? Hoje a gente esteve ali, por exemplo, na escola lá na estalagem. Sim. Nós estivemos lá na estalagem, lá também, a diretora, não sabia que tinha criado essa lei, né? Antônio de Souza, né? Então, eu também não sabia. Não sabia. Parabéns. Foi as mães que Gratidão, chegaram, Deus, né? adoro as musiquinhas. Vou lá e ele vai dançando, segundo ele sai da escola. Mas eu não tinha o conhecimento, chegou para nós. Eu não tinha o conhecimento, né? Mas as mães chegaram para nós, levaram, né, que as crianças, a crise, entendeu? Porque só na rede municipal são mais de 600 crianças, entendeu? Das suas partes, 600 crianças, e de 28.500 crianças que tem na rede municipal, 600 tem mais de 600 crianças. E muitas delas estavam passando com essa dificuldade, né? Nós criamos essa lei, também a lei do laudo permanente, né? Que já foi regulada também em 2023, né? E que já está válido também aqui para o município de Viamão. Além de nós trazemos também para a PAI aqui de Viamão R$ 275 mil com emenda parlamentar. A PAI estava fechada em 2021, né? E hoje a PAI, através da PAI e do Centro de Convivência que foi criado, são mais de 81 crianças ali e adolescentes que têm autismo, que acabam sendo beneficiados pelo serviço da PAI e pelo Centro de Convivência, né? Legal. Mas tudo sem eu conhecer, entendeu? Muito que eu estou conhecendo hoje também está vindo de vocês aqui sentado, né, conversando.
Então, a importância, Bem né, de importante. nós estarmos próximo da comunidade. Verdade. Eu ouvi esses dias, eu não sei se é certo ou não, mas eu vi um pai falando, né, numa entrevista, que a cura do autismo está na comunidade. A comunidade estando unida, entendeu? Em prol, tendo esse grupo de apoio, Olha só, entendeu? o sonho lá da Casa Sol, né? Eu comecei sozinha com uma mãe. Sempre digo, um sonho que sonha só é um sonho, mas que sonha junto, vira realidade. Lá um grupo tá lindo. Quase 100 famílias envolvidas, muito 100 bacana. famílias Quase envolvidas. 100 famílias envolvidas, Gente, 90 vamos quase. contribuir, vamos ajudar, certo? Para que possa, o quanto antes aí, ter essa estrutura, né? Ouvi relatos de mães, por exemplo, nesse meio, por exemplo, mas a gente tem o direito lá a passar de ônibus, as crianças têm a crise dentro do ônibus. Até pelo Tem. apito, na hora de passar o cartão. Motor, Exatamente. Até coloquei, a gente tem uma van móvel, a gente colocou à disposição, está à disposição, tá? Está à disposição, uma coisa para vocês também. Ah, que bom. A gente tem uma van móvel que está à disposição aqui, não somente, a gente tem até o símbolo ali não dos autistas tem ali, mas tem o símbolo ali Das Libras, né? Porque começou com os surdos que a gente faz esse trabalho, mas também a gente colocou à disposição da comunidade. Que legal. Porque a partir do momento que chegou para a nossa demanda, a gente colocou à disponibilidade, que a gente tem assessoria, é o investimento que a gente fez aqui, entendeu? Para servir a comunidade, né? Então já teve situações que chegaram assim para nós e a gente leva, não tem problema. A gente leva, a gente busca, né? Dentro da nossa realidade também, Sim. né? A gente teve o convite agora do Sesc aqui, né? Que eles têm sessão de cinema para trazer as crianças lá de Águas Claras. Algumas mães não têm carro, então olha aí, ó, de repente já veio aí uma ideia de chamar vocês para, né? Já ajuda Exatamente, na a gente tem uma gasolina, van, mas isso, mas trazer é nisso algumas aí. famílias para vir. Porque a gente não tem, Léo, a gente não tem o gabinete, ele não tem emenda do gabinete, isso é tudo nosso, as pessoas que nos Legal. ajudaram. Foi nem um evento, Sim, sim. não foi um evento do vereador, foi um evento da comunidade, entendeu? Nem foi falando de política, Não, nem momento peguei algum. o microfone, entendeu? A gente fez uma festa para as crianças, entendeu? Fez todo um movimento de comunidade, e que se não fosse parceiros que nem tu e tantos outros que lhe ajudaram, entendeu? Não aconteceria da forma que foi, alcançando aí quase 700 pessoas. Bacana. Muita gente. Então, esse nosso gabinete móvel também, a gente tem o apoio da comunidade, as pessoas nos auxiliam, entendeu? Porque a gente não, os recursos são próprios. Então, está disponível também, se precisarem, são 7 lugares ali, entendeu? Que legal. E é assim que a gente vai construindo, se fortalecendo, né? Porque a gente tem equipe, a gente tem estrutura e a gente tem se colocado também à disposição aí Bacana. desta causa tão importante. Eu acho que esse nosso episódio aqui, ele além de dar luz para esse assunto, ele vai ser um episódio muito informativo para quem nunca teve, ou talvez nunca terá, ou que já está tendo o contato com o autismo. Eu quero voltar um pouquinho lá no início, lá o Léo estava falando sobre a questão dos sinais. O que clinicamente hoje é dito na questão dos sinais para detectar se o teu filho ele tem autismo? Ele aparece com a mesma idade para todos? Eles são os mesmos sinais? Eles podem variar? Como é que uma mãe hoje que de repente ainda nem está por chegar ou nem está grávida, enfim, como é que os futuros papais, né, podem vir a detectar o autismo, o que se diz clinicamente sobre isso, sobre a detecção do autismo na criança hoje? Lá no começo, quando tá dando mamar pro teu bebê, se ele não consegue te olhar nos olhos, se ele só não te olha nos olhos, é um momento que tu pode pensar. O atraso da fala também, né, que as crianças, diz que até os 2 anos falam inúmeras palavras, se a criança não fala, dá para também ficar alerta. A gente, hoje existe o que se chama de marcos do desenvolvimento, né? Isso não é a gente que está falando, isso é ciência, existe, e é por isso que eu digo, hoje tu tem que buscar mais informação, né? O celular que nem tá aqui, tá na minha mão, eu abri aqui, porque obviamente eu não vou decorar, né, saber todos de cor, então eu abri aqui um resuminho que tem, acho que com alguns pontos principais, mas existem outros mais, mas aqui são os principais, e digo, o celular tá na nossa mão o tempo todo, a gente tá o tempo todo vendo vídeo no Instagram, eu faço isso, todo mundo aqui eu acho que faz, ter o seu momento de relaxamento ali, ver um videozinho engraçado, ver uma piada, ver uma música. Então assim, se a gente tem um caso de autista na nossa convivência, na nossa família, é nosso dever buscar informação, é nosso dever buscar mais formas de deixar aquela criança o mais ambientada possível dentro da nossa família.
dentro do nosso círculo de amigos, assim, né? Então, eu bato muito nessa tecla e quando eu aceitei o convite para vir aqui, eu falei isso pro Rafa, eu disse assim, cara, a minha intenção de ir lá é dar óbvio, da minha experiência, né, com o Davi, mas assim, se a gente nesse programa aqui conseguir fazer com que uma criança, por causa deste programa que viu, que o pai ou que a mãe escutou, que uma Dinda escutou, e foi lá, buscou o vídeo no YouTube, foi no Google, começou a pesquisar, começou a entender, começou a olhar e dizer, mas a Mariazinha é assim, opa, isso aqui a Mariazinha não faz, ela já devia fazendo. Acendeu aquela luz amarela e ela vai buscar, e de repente a Mariazinha, que hoje está com 1 ano e meio, daqui a 3, 4 anos vai ter uma outra realidade, e se ela não tivesse visto isso, não tivesse aberto esses olhos para ver isso, de repente a Mariazinha teria tido uma outra realidade. Então, assim, para mim, o principal motivo de estar aqui hoje é esse, assim, sabe? Eu não quero holofote, não quero, né? Eu quero poder ajudar. E eu sou um cara muito reservado, assim, em relação às minhas coisas. Quem vocês me conhecem, né? A gente, graças a Deus, é amigo pessoal, além, né, de estar aqui hoje. Então, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara super reservado em relação a muitas coisas, assim. Mas eu posto em algumas situações, né? Que nem ontem eu postei um vídeo do meu filho, do Davi, falando, né? Enfim, eu levanto algumas bandeiras quando eu vejo algumas coisas importantes em relação à causa, eu levanto sempre a bandeira, e graças a isso várias pessoas me chamam, assim, né, ao longo dessa caminhada, várias pessoas no meu trabalho, no meu círculo de amizade, já me chamaram, Léo, me ajuda nisso aqui, tal. Então, para mim, como missão de vida, a minha missão de vida é ser pai. Isso eu descobri quando o Davi nasceu, né? Não é ser o melhor do meu trabalho, não é ser o melhor no futebol, não é, a minha missão de vida é ser pai. Eu fui conviver com meu pai com 15 anos de idade, até os 15 anos eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe trabalhava muito e graças a Deus eu tinha minha avó que me cuidou, né, e me deu toda a educação, toda a base que eu tenho. E então, por não ter tido meu pai, né, próximo nesse primeiro momento, eu cresci sem ele e hoje, como tu disse, eu sempre quis ser pai, sempre quis ter filho, sempre quis viver esse momento. E aí, Deus me presenteou com o Davi, né, com autismo, e para mim, além de ter o filho, também aprender mais. Então, hoje o que eu posso ajudar, né, tanto o Davi quanto as outras pessoas que estão na volta, que me pedem, que falam, uma conversa, eu me meto mesmo, né? Eu costumo dizer assim, porque hoje a gente fica meio com, tu sabe, né? A Clarissa vai me entender. Às vezes a gente vai num aniversário, né? E a gente tá vendo, pela nossa experiência, pela nossa vivência por ter, a gente tá vendo que aquela criança tem autismo, ou não tem como a gente cravar, porque é mais clínico, né? Porque a gente não pode cravar, porque a gente não é neuro. Não sabe como é que vai ser a recepção também daquela pessoa. E até porque a gente não é profissional, entendeu? Sim. Eu tô olhando vários marcos do desenvolvimento, vários comportamentos repetitivos, que é isso que eu vou chegar aqui agora para responder a tua pergunta, e a gente olha, a gente sabe, e aí tu fica assim, tá, mas eu tenho tanta intimidade para falar, eu já cansei de falar com gente, e a pessoa torcer a cara, torcer o nariz, mas assim, ó, a minha parte eu fiz. Isso. Quer ficar brava comigo? Pode ficar. Mas eu vou falar. Que eu tenho enfiado uma pulga na tua orelha, já tá bom. Que tu vá pra casa pensando, pô, olha lá aquele louco lá no aniversário chegou, me perguntou o nome, o filho e tal, quanto tempo, se ele já caminha, se ele já fala, se ele já não sei o que, se ele costuma andar muito na ponta do pé, se ele costuma girar muito a rodinha do carrinho. Porque já não é mais sobre o pai nem a mãe, né? Exato. É mais sobre eles. Entendeu? Porque eu, de repente, com aquela minha abordagem, daqui a 1 ano eu fiz uma diferença absurda, entendeu? E eu pude ajudar de uma forma. Pode ser que não. Várias vezes pode ser que não tenha conseguido. Gancho, só antes que tu responda, então, essas minhas 3 amigas, somos 4, né, mães atípicas, a gente tem um grupo que a gente fez no Instagram, Tarde Alegre Autismo, que ali a gente dá várias dicas, Tarde Alegre Autismo. Legal. Desde que eles são pequenos até agora, como estimular, a gente sentiu essa vontade de ajudar também, a gente tem essa vontade de ajudar, né, Sim. Então tá ali Tarde Alegre Autismo para contribuir aí com a sociedade também, com várias dicas de brincadeiras, estímulos em casa, para quem quiser olhar lá no Instagram. Então, te respondendo, Rodrigo, aqui, ó, de 0 a 6 meses, tá? E esses, eu vou falar alguns, mas existem outros marcos do desenvolvimento. Eu só dei um Google aqui, abri uma das imagens que abriu, então assim, tá na palma da mão da gente, tá na palma da mão da gente. De 0 a 6 meses, percebem o mundo ao redor, que é aquilo que o nenenzinho tá no teu colo, daqui a pouco bateu uma panela lá na cozinha. Ele vai olhar, porque ele vai buscar aquele som. Entendeu? Normalmente um bebê com autismo vai bater a panela, pode ser o maior barulho do mundo. Ou ele vai se assustar, ou ele vai ficar parado, ele não vai reagir àquele barulho, né? Começam a reagir a sons e vozes. Então é aquilo. A filha do Thiago tá no colo dele.
Chega a esposa do Thiago da cozinha e fala, meu bebê, não sei o quê. Ela vai virar, vai fazer um sorriso, ela vai ficar antenada naquilo, né? Emitem os primeiros sons vocais, que é o bababá, bibi, que a gente fica fazendo eles imitando e daqui a pouco ele começa a fazer aquilo. Não poderíamos esquecer também aqui do nosso grande amigo Giovanni, que acredita aí no nosso trabalho, e o Giovanni também, nós somos clientes, desde quando eu era criança. Sim, Giovanni da Atelier das Letras. Quando eu falo criança, parece que é muito tempo, né? Mas realmente, aqui no centro da cidade, é com Atelier das Letras, atelierdasletras.rs. Aí a página tem mais de 5.000 seguidores. Uma empresa conceituada aqui, faz Viamão, Porto Alegre, região metropolitana, para todo o estado. Nossos amigos da Atelier das Letras aí que estão acreditando aí no nosso projeto aqui do TGCast. Um grande abraço e tá aí. É eles que fizeram isso aqui, Vereador Thiago Tcherres, foi eles que fizeram esse trabalho nosso aí. Então, siga a página deles aí, Atelier das Letras em Viamão. De 7 a 12 meses, ou seja, no segundo semestre ali do primeiro ano, começa a engatinhar. Então, uma criança até 1 ano, ela tem que estar engatinhando, gente. Se tu tem um bebê na tua casa que ainda não está engatinhando e ele tem 1 ano já, com 1 ano ele já deveria estar caminhando. Entendeu? Então, alertem, cuidem isso. Olhem para as crianças de vocês, olhem para a família de vocês, olhem para os amigos de vocês, né? Conseguem ficar mais tempo sentados. Então, assim, aquele bebê de 7 a 12 meses, se tu senta ele fica sentadinho, brincando, daqui a pouco ele dá uma engateada, daqui a pouco ele senta de novo, mas ele consegue ficar sentado. O Davi, por exemplo, ele tinha muita dificuldade nisso, porque o autista, ele tem uma plasticidade maior, né? Ele não tem rigidez ligamentar, se eu não me engano, e tem mais algum outro item agora que eu esqueci. Posso estar falando bobagem, mas enfim. Ele é mais molengão, essa é a palavra. Então ele cai muito, ele não bota a mão na frente para se defender. O Davi vivia com a boca cortada, com sobrancelha cortada, porque eles não têm a reação rápida de se defender. Então ele tropeça, porque é molengão, e bum, cai de cara. Aí entra a terapeuta ocupacional, a TO, entendeu? Que é uma dos profissionais que ajudam a criança. A TO faz que existe uma sala cheia de colchão, de balanço, de corda, de cama elástica, de piscina de bolinha, de várias outras coisas que a gente chama de sala sensorial, e ali ela vai estimular para que aquela criança tenha vários acidentes e comece a aprender a se defender. Então, assim como a fono ensina a falar, a TO ensina a criança a defender pelo menos o rosto. Uma criança que cai 10 vezes, porque ela vai cair, uma criança vai cair 10 vezes num período de meio ano. Sim. Se ela bater 10 vezes com a cara no chão, uma hora ela vai furar um olho, ela vai quebrar um dente, ela precisa a reação básica, que é botar a mão na frente e se defender. Vai dar uma batida? Vai, mas vai se defender. Então, a importância da identificação dos sinais e de buscar a terapia. Imitam o comportamento dos adultos, que é aquilo que a gente está falando. De 7 a 12 meses, tu vai estar falando e o bebê já está imitando, inclusive já está falando papai, porque tu fica mamãe, ele mamã, ele já tem que estar. Se ele tá com 1 ano e tu fala pra ele todo dia, fala papai, fala pra aquela briga que fica, né, entre pai e mãe, ele vai falar papai ou vai falar mamãe? Falou papai. O meu falou papai, mas eu pegava o guri no colo todo dia e ficava papá. Uma hora saiu, né? Eu tenho vídeo disso. Mas é assim que, entendeu? E o Davi fazia isso, e aí com 1 ano na poda ele regrediu, né? 2 anos, já dão nome aos objetos. Então, assim, uma criança de 1 a 2 anos, né, ela tem que te chamar o carrinho de carrinho, ela tem que chamar a bola de bola, o cavalo na rua de cavalo. Ela não pode chamar o cavalo de a bola de entendeu? Vou ganhar a bola e brincar com a bola. O Matheus, com 2 anos, ganhou uma caixa de brinquedo, brincando, ficou do lado, ele ficou na caixa, olhando todos os detalhes da caixa. O Davi tinha um monte de carrinhos, esses carrinhos Hot Wheels, ele enfileirava, porque é uma característica muito comum do autista, ele enfileira, ele organiza, né? Alguns organizam por cores, outros simplesmente só enfileiram, e muitas vezes ele enfileirava os carrinhos, outras vezes ele pegava o carrinho e ficava girando só a rodinha, para ficar vendo movimentos repetitivos, porque aquilo causa um prazer muito grande para ele, que acalma ele, entendeu? Aquilo dá um prazer, que aí a gente pode entrar um pouco também na estereotipia. Quem conhece o Davi sabe, né, e convive com a gente, o Davi teve várias estereotipias ao longo desses 7 anos de vida, e as estereotipias elas vão modulando. A estereotipia, para quem não conhece, ela é como se fosse um grito de alegria do autista. Então ele tá muito feliz com aquilo. Eu tô muito feliz de estar participando aqui hoje, Thiago. Eu tô dando um sorriso e tô te dizendo, estou muito feliz de estar aqui hoje. Se o Davi tivesse sentado nesse mesmo lugar aqui agora, ele ia estar com uma escovinha balançando, fazendo assim, ó.
porque ele transforma a carinha dele, porque ele não consegue controlar a expressão do rosto, alguns sobem na ponta do pé, alguns balançam a De mão, ansiedade, né? o flap, que a gente chama, que é ficar com as mãozinhas assim, entendeu? Correm de um lado pro outro, correm, vão na porta, voltam na porta, voltam na porta, voltam na porta. Aquilo ali ele tá estereotipando, que ele tá tão feliz, ele tá num momento de os neurônios e todo o movimento cerebral dele tá tão Eufórico. alto, tão eufórico, que ele não consegue parar e se controlar, é mais forte que ele, e aí vira movimento, entendeu? Então, esses são várias características. Olha que interessante, só pegando esse gancho, tu vê uma pessoa sentada que é típica, dita típica, e tá lá com o pezinho. Balançando a coxa. E não é autista. E não Ou para. então tá ali roendo a unha. E o autista, então por isso é uma diferença. Porque tu tá ali roendo tua unha, e ele não tá roendo, mas tá fazendo isso aqui. Né? Mas dá uns nomes também, estereotipia, porque é do autismo. Eu vejo como diferença e os nomes são diferentes, né? Sim. Então, assim, só finalizando os 2 anos, eles dão nomes aos objetos, formam frases e já aprendem a correr. Então, uma criança de 2 anos, ela já tem que estar correndo. Então, ela já devia estar caminhando com 1. Com 2, ela já tem que estar correndo, escalando sofá, cadeira, caindo de cabeça, é normal, né? Colocar uma almofada na sala. Com 3 anos, ele já tem que estar fazendo amigos. Então, uma criança de 3 anos, de 2 a 3 anos, ela tem que chegar num aniversário, sentar do lado de um amiguinho e daqui a pouco nem que seja com um brinquedo, porque muitas vezes a abertura da amizade de uma criança é um objeto. Às vezes ele é um motivo de briga, mas ele também é um motivo de amizade. E dali vai surgir um diálogo pequeno ali de algumas palavras, algumas frases, e se vai fazer uma amizade, mas tem que ter essa interação. Porque é uma das grandes dificuldades do autista, ele não tem a interação social, né? Ele é muito concreto, né? Então ele não tem a parte lúdica. E ele tem muita dificuldade de fazer interação social com os pares. Ou seja, uma criança de 3 anos autista, com uma criança de 3 anos típica, ela vai ter muita dificuldade de conseguir interagir. Mas já com uma criança de 10 anos ela consegue. Né? Normalmente tu vai ver um autista tendo muito mais facilidade com adultos e crianças maiores do que ele. Então, novamente, para você ir na sua casa, tem uma criança. Ah, mas o Leozinho não brinca com nenhum. Vem os primos do Leozinho aqui, tudo da mesma idade, ele não gosta dos primos. Mas daí vem o João lá, filho da minha irmã, que tem 9 anos, ele fica o tempo todo na volta, quer jogar bola junto, quer não sei o quê, quer... Pense nisso também, entendeu? Porque o autista, ele tem dificuldade de interação social com os seus pares. Ele tem dificuldade de interação social no geral, mas com seus pares mais ainda, tá? Com 3 anos, já sobem nos móveis, que é aquilo que eu estava falando, de escalar, e aprendem já a usar o banheirinho ou o piniquinho, né? Normalmente, não sei se aconteceu contigo, comigo aconteceu, a gente demora muito mais para desfraldar uma criança autista. Então, assim, eu tenho meu filho, ele tem 5 anos e ainda usa fralda. Mas é que ele não gosta, é difícil pra ele não fazer xixi de noite na cama. Cara, tá errado. Porque às vezes a gente confunde porque é o autismo, não vou desfraldar, mas antes do autismo vem a criança. Exatamente. O autismo é uma diferença, mas ele é a criança. Então, no caso do Mateus... Esses marcos aqui são marcos do desenvolvimento de uma criança. Eu vou falar Eu não tô falando de autismo aqui. Tô falando nessas idades, uma criança típica ou atípica, né? Claro, daí a atípica vai ter mais dificuldade de chegar nesses marcos, e é por isso que fica o alerta, mas uma criança típica precisa estar fazendo isso nesses marcos, né? Entendeu? Ele tava vendo, nunca me esqueço, galinha pintadinha com 2 anos e 11 meses. E tava com a fraldinha naquele calorão, né? Era dias antes dele fazer os 3 anos, que é 28 de janeiro. Aí, eu nunca me esqueço, ele tava só de fraldinha, ele pegou a fraldinha dele e pá! Mas que isso, Guri? Que violência ali. E eu tentei colocar. Ele nunca mais pôs a fralda, só de noite pra dormir. Aí, só que, claro, foi aquela coisa de correr por 2 dias a casa inteira. Mijava ali, mijava no quarto. É no vaso, é no vaso, é no vaso, é no vaso. Aí 2 dias ele entendeu que era no vaso. Aí eu fiquei observando 10 noites, a fralda acordava com a fralda sequinha. Já desfraldou tudo junto. No caso dele, então, é autista e desfraldou sozinho, sabe? Então, tem essas surpresas que a gente diz do autismo, né? Sim. Surpresas que a gente acha porque ele é autista e não vai fazer tal coisa. De repente faz e eu pensava assim, não, o Matheus não sabe correr, cortar. Quando ele pegou lá a folha e começou. Tem que comprar, tô conversando com mães, tal tesourinha não sei do que. E eu disse, porque ele não falava, né? Então... Lá, até o Léo tava, eu não quis interromper para o Léo poder terminar, Sim. mas aí pensando lá por exemplo, no espaço de vocês lá, onde A Casa Sol? isso tem as crianças autistas vão chegar lá. Sim. Tu dissesse ali que a criança autista ela tem dificuldade em interagir com crianças da mesma idade. Isso. Né, a criança típica. E aí que como vem é que interessante. como é que é a interação de duas crianças? Meu Deus, é impressionante. Às vezes eu vou em festinha de aniversário, o Matheus tá aqui, tem um autista, eles fazem assim, ó.
Eles se juntam. Às vezes estão numa pracinha e vem um guri e abraça o Matheus. Aí eu converso com a mãe dele. Ele é autista, parece que eles têm uma. Eles que sentem. Eles se sentem, se unem. É muito lindo, assim, é uma coisa. É impressionante. Tu vê só. Exatamente. É Eles, Deus é ali, como se sabe? isso aí. É uma Eles, coisa que não, a eles gente têm não uma explica. conexão, É, Entre uma eles. conexão entre eles que é justamente, eu não acredito, enxerga, assim. eu acredito muito em Deus, E é independente da idade? independente da idade. Vou te dar um O exemplo. mais velho, o Matheus era pequenininho, É, se vou te dar um abraçava, exemplo. Quem ficava conhece o perto, Davi assim. também sabe. O Davi é apaixonado por bebê. Ele não pode ver um bebê no colo de alguém que ele vem, quer tocar, quer pegar na bochecha desde 3 anos, assim. Mas Ele é diferente do Matheus. enlouquecido por bebê, entendeu? E o bebê, quando para na frente do Davi, ele olha pro Davi assim, e fica fixo no olho e já ri Que lindo. e já começa a se saracotear, porque é isso que a gente tá falando, eles têm uma energia, eles têm uma coisa que aí vem das crianças, da pureza, eu acho que Deus coloca nas crianças, né? Que depois o mundo vai mudando, né? Mas que faz com que eles se conectem, assim, sabe? Tem gente sobre- que adora abraçar ele. O Matheus, Mas é- agarrar o Matheus, agarra e quer agarrar, porque as pessoas sentem uma coisa que não sabe explicar, quer agarrar o Matheus. Sabe por quê, né? A gente não enxerga, mas é nós uma somos- energia pura, assim, uma Nós coisa somos linda. corpo, alma e espírito, né? É, Isso aqui é só um carro, né? sim, Então existe uma alma, existe um espírito aqui, né? creio que sim. Existe vida aqui, né? Sim. Alguns exalam aqui podridão, mas a essência da pureza É tem que amor e trazer luz, vida, né? é. Tem que trazer luz, né? Esse amor. E o Léo estava falando ali sobre a questão dele ali com o propósito, né, de ser pai. E isso é um fato, porque o bloqueio dele, nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. O que era o bloqueio? Pô, ter conexão com meu pai lá com 15, entendeu? Então, o nosso bloqueio ele tem muita intimidade com o propósito de vida que a gente tem, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Mas, gente, se nós tivéssemos como conversar aqui, nós íamos É. distante, né? Eu sei que a Gratidão. Clarice tem compromisso, né? Gratidão Eu pelo sei que a Clarice tem convite. compromisso, já estou aqui te esperando no teu Tem, horário. tem. No teu horário Mas aqui. adorei vir conversar, gratidão pela oportunidade, né, de trazer mais conhecimento para as pessoas e ajudar, né? Acho que a gente estamos aqui para isso, para aprender, para ajudar, né, para evoluir. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg, tem É. muita coisa para rolar, para acontecer. Vocês têm muito conteúdo, com certeza, para estar compartilhando. E com certeza o que vocês trouxeram aqui para aqueles que vão estar olhando este episódio aí, vai ser um despertar. Né? Vai ser um despertar, né? Porque a causa está aí, entendeu? Segundo a ONU aponta que é 1%, né, da população mundial tem autismo, né? E aí vocês estão trazendo aqui para nós a realidade do dia a dia, o que acontece, né? Até mesmo esse olhar mais clínico, olhando, entendeu? Em outras famílias e alertando, né, a possibilidade de ter ou não, né? E para trazer essa prevenção, né? Eu lembro quando nós temos esse trabalho ali com o Eric, com a família do Eric, tu falou para mim, olha só, esse grau aí de repente é severo, né? Foi isso que falou. Faz algum tempo, né? Faz bastante Faz tempo, 4 né? anos, né? Isso, faz Quando bastante ainda tempo. era outra nomenclatura. Era isso aí, né? Sim. Exatamente, né? A gente tem a proximidade realmente, né? Porque a família não tinha o conhecimento, né? O desconhecimento, a pobreza também, a falta de informação, né? E nós estamos aqui como um episódio, como um podcast dentro da cidade de Viamão, né? Trazendo essa boa informação, né? Compartilhando isso que é importante as pessoas saberem. Nós também, a maioria das pessoas que sentam aqui, a gente desconhece das causas, né? A gente vai aprendendo com vocês que estão aí, que vivenciam, né? Que dão aula para nós aqui sobre muita coisa, que a gente acaba compartilhando com as pessoas na nossa cidade. Mas quero agradecer muito, Léo, pela tua presença aqui, entendeu? Pelo teu esse jorrar, esse é importante, né? Esse desaguar na vida de outras pessoas, né? Que é para isso que a gente veio, é um dos propósitos, né? É servir, né? Jesus nos ensina, maior é o que serve, não é quem é servido, entendeu? Então, um dos propósitos de vida também é servir as pessoas, é servir o nosso próximo, né? Com a nossa dor, com as nossas dificuldades, com o nosso aprendizado, com aquilo que a gente tem. Cada um vai dar o que tem, né? Então, com certeza, esse episódio aqui vai ficar marcado. Nós vamos ter tantos outros episódios aqui falando sobre autismo também, principalmente durante esse mês aqui. E quero agradecer também, Clarissa, né, pelo projeto. Estive ali na Casa Sol no dia, entendeu? Estive ali meio filtrado ali, fui convidado, entendeu? Não manifestei muito, mas estive ali para conhecer o trabalho de vocês também, que possa cada dia mais se desenvolver essas questões
Gente, vamos contribuir aí, viu? É. Vamos contribuir para que possa sair o quanto antes aí, né? Esse projeto que é lindo demais. São quantas famílias? 90, 100 Quase famílias? 100 famílias envolvidas. Quase 100 Quase famílias 100 envolvidas aí. já. Então, vamos semear em terra boa, né? Que está fazendo a diferença aí na vida de tanta gente. Muito obrigado, Gratidão. Clarice. Quer deixar das considerações Gratidão. finais aí também, depois do Léo? Sim, quero agradecer, né? E para os pais que estão descobrindo o autismo, nunca deixem de amar o filho de vocês, porque é uma diferença. O filho é o mesmo, a criança é a mesma, só vem com essa diferença que é puro aprendizado. Maravilha. Leonardo. Eu acho que sim. Primeiro quero agradecer o espaço, né? Como eu disse, a minha intenção aqui era poder ajudar alguém ou mais de uma pessoa que seja, eu já vou estar feliz pra caramba, né? E eu gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo, olhem com um olhar de amor pro filho de vocês, olhem com um olhar de cuidado, de carinho pro filho de vocês. A gente aprende todos os dias com o autista, eles nos ensinam o quanto o ser humano é puro, quanto o ser humano é bom, quanto o ser humano é honesto, quanto o ser humano é sincero, porque eles não têm maldade e não têm alguns filtros que a gente vai aprendendo a ter ao longo da vida. E isso faz com que a gente se reconecte com o que a gente é na essência, né? Porque o ser humano veio no mundo para ser alguém do bem, veio para fazer o bem, que nem tu disse. Então, assim, eu acho que minha consideração final principal seria essa, assim, olhe para sua família, olhe para o teu filho, marido, conversa com a tua esposa, conversa com o teu marido, irmão, Dindo, Dinda, olhem para as crianças de vocês. Eu sei que a gente ainda está longe de ter um Brasil ideal que tenha, enfim, políticas e que tenha grana suficiente para conseguir manter isso e abraçar tudo que a gente tem de autista, né? E aí eu pego o nosso município, eu pego o nosso estado, eu pego a nossa, enfim, né? Isso se estende, acho que a nível nacional, mas se vocês conseguirem identificar, olhar, né, para dentro da casa de vocês e já terem esse primeiro cuidado, vai ficar muito mais fácil. Hoje a gente tem 1 a cada 36 autistas no mundo, né? E as estimativas é que até 2050 esse número reduza drasticamente, quem sabe 1 para 18, 1 para 20. Então, assim, por ser genético, como eu disse, é muito fácil, né, o surgimento de novos autistas, de novos casos, né, isso vai aumentar. O autista hoje já é uma realidade, ele não é moda, ele não é modinha, não é legal ser chamado de autista, não é legal ser considerado autista como uma coisa, como se fosse um troféu, uma bandeira, né? Então, assim, vamos ter muito cuidado com as pessoas que a gente convive, vamos tentar ter empatia, vamos tentar ser humano, né? Eu acho que é o principal. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ter o Davi com todas as terapias que fez, com tudo que teve, com a evolução que tem, e hoje ele é uma criança completamente inserida na sociedade, com todas as suas limitações e dificuldades e que vai ter pro resto da vida, e eu vou estar ali do lado dele apoiando. Mas quantas e quantas crianças não têm essa oportunidade, não têm pais com esse desprendimento, com essa condição financeira, com essa informação? Então, vamos educar o nosso, né, como a gente gostaria que a gente fosse tratado, né, com que o nosso fosse tratado. Acho que esse é o meu recado principal, assim. Maravilha. Rodrigo? Tiago, agradecer imensamente pela oportunidade de ter estado aqui nesse episódio. Foi totalmente engrandecedor para mim, enquanto ser humano, por estar aprendendo com vocês sobre a causa do autismo, né? É sempre bom a gente estar agregando conhecimento. Então, foi uma tarde maravilhosa aqui para mim, então só tenho a agradecer e parabenizar vocês, né? Não pelas lutas, não pelas guerras, as batalhas que vocês enfrentaram, vem enfrentando e ainda vão enfrentar, mas sim pela bênção que foi derramada na vida de vocês, né? Essas crianças são uma bênção na vida de vocês, e é isso que essa é a maneira Amém. que a atipicidade, esse foi o recado que a Lara me deixou. As crianças atípicas, elas são uma bênção na vida das pessoas. Vocês com certeza não são as mesmas pessoas antes de ter os atípicos de vocês. Eu não sou a mesma pessoa depois da minha atípica. Então os atípicos, eles nos tornam outras pessoas. A gente enxerga o mundo de uma outra maneira. Muita coisa que a gente reclamava lá no passado, hoje a gente já não reclama, porque a gente sabe que a vida atípica ela traz bastante cansaço, que nem tu dissesse. Mas assim, é muito aprendizado. Então, parabenizar vocês pela bênção que vocês têm na vida de vocês hoje, que são as crianças atípicas de vocês. E queria, antes de encerrar, mandar um beijo, na minha concepção, não desmerecendo nenhum de vocês pais atípicos,
Mandar um grande beijo para a maior mãe atípica que eu tive contato, que é a minha esposa, Franciele. Uma guerreira. Muitas noites de sono ela perdeu para estar lá atendendo a Lara. Foi uma guerreira, carregou a Lara os 1 ano e 4 meses que ela ficou com a gente. Foi ela que carregou a Lara para cima e para baixo nas atividades. Então, tudo que a gente construiu e conquistou com a Lara, no tempo que ela quis ficar aqui, que o Senhor nos concedeu, a gente deve à minha esposa. Beijo, amor, te amo. Maravilha, maravilha. Gratidão a todos vocês aqui. Eu fui muito tocado, viu? Em alguns momentos tive que respirar mais fundo aqui, porque eu não vivencio essa realidade diariamente, né? Mas a gente tem um sentimento de compaixão, a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente procura, né? A gente sente isso, né? E por isso que eu digo, por mais que eu tenha o desconhecimento de causa, a gente não mede esforços para fazer segundo aquilo que a gente pode, né? Então eu acho que isso é importante, né? A gente se colocar no lugar e poder fazer algo, entendeu? Se colocar à disposição das pessoas. E a gente tem recebido, aí tem muitas mães atípicas que entram em contato com o nosso gabinete, com o nosso grupo aqui, e a gente sempre dá ali a nossa atenção, a gente sempre procura, né? Tem muitas que me seguem também nas redes sociais aí. Quero deixar um beijo, um abraço para todas aí, e que a gente tá junto, né, nessa peleja aí. Bom, mais um episódio do nosso podcast, e eu quero agradecer você que esteve aqui até o final, e quem sabe aí pode estar sentado aqui nos próximos episódios. Então, também não deixe de ativar o sininho aí para receber as notificações no YouTube, e também siga a nossa página no Instagram, né, _TGCast, e fique por dentro de tudo que rola ali, que acontece, os bastidores, até mesmo aqueles que estarão participando dos próximos episódios. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. E se você quer ser um patrocinador também do podcast mais viral de Viamão, tá aqui a nossa página do TGCast, _TGCast. Entra em contato aí com a nossa equipe e também seja patrocinador, e vamos vender muito aí, vamos divulgar bastante a tua marca para estar junto conosco aí, certo? É o podcast mais viral de Viamão. Vem com o TGCast.